Beleza. Então, a partir deste momento, a aula está sendo gravada. Se alguém se sentir constrangido e não achar interessante participar da aula desde que ela seja gravada, pessoal, infelizmente eu terei que pedir para se retirar, né? Eu acho que é interessante a gente gravar essa aula, porque muitos alunos, às vezes, no horário que acontece a reunião, eles não podem participar, né? Então, eu vou poder gravar, disponibilizar essa aula para vocês, para que vocês assistam em outro momento, né? Tanto vocês como os coleguinhas que não puderam participar agora com a gente, ok? Bom, primeiro eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito desse nosso encontro agora no Meet, tá? Já disponibilizei o material da aula, desde ontem está lá disponibilizado, né? Bom, como é que vai proceder esse encontro nosso, pessoal? Essa aulinha de hoje, esse encontro de hoje, ele vai ser para retirar dúvidas da lista de exercícios que eu passei na última aula. Lembra que na última aula eu passei uma lista, comentei com vocês, aí, inclusive eu comentei com vocês que provavelmente a próxima aula ia ser dia 4, dia 5, se eu não me engano, de agosto, e vocês teriam até o dia 12 para entregar os exercícios, né? Bom, dito isso, aconteceu aquelas 2 semanas, né, da semana do estudante e tal, aquelas semanas de planejamento, né, assim, e para vocês foi a semana do estudante. Então, não houve a aula que eu imaginei que teria no dia 5 de agosto. Só foi haver a aula ontem, dia 19 de agosto. Então, o que que eu fiz? Aquela lista estava para ser entregue, a segunda lista de limites, para o dia 12. Eu pensando que teria aula dia 5, eu coloquei para entregar a lista dia 12, porque no dia 5 eu explicaria para vocês, tiraria as dúvidas daquela lista. Alguns alunos até entregaram, na verdade, até muitos alunos entregaram, tá? Mas, de qualquer forma, eu alterei lá a data de entrega. Então, vocês têm mais alguns dias aí para entregar aquela lista. Eu vou explicá-la hoje. E se, né, após a minha explicação dos exercícios, falar, nossa, eu quero entregar uma outra lista porque eu errei alguma atividade e tal, não tem problema. Vocês têm a possibilidade de entregar 3 arquivos. Eu coloquei lá, até 3 arquivos. Então, você pode ir lá e colocar um novo arquivo. Tá? Eu não sei se vocês conseguem excluir o arquivo antigo. Se puder excluir, beleza. Se não, se vocês quiserem colocar um novo arquivo, só coloca lá no cabeçalho dele para mim, professor, por favor, considerar este arquivo e desconsiderar o anterior. Porque eu corrijo só esse novo agora. Tá? Eu tenho que saber que é o novo, né? Porque vão ter 2 parecidos, né? Então, se vocês, né, quiserem alterar depois da explicação da aulinha de hoje, vocês podem fazer isso, tá? Mais um detalhe. Está aberto a partir de hoje um questionário. Eu vou lá e vou acrescentar mais um dia. Ele está de hoje até amanhã. Eu vou colocar para vocês fazerem ele de hoje até depois de amanhã. Quem quiser fazer hoje após a explicação que pode tentar fazer. Quem quiser fazer amanhã também ou depois, tá? É bem tranquilo, são 2 exercícios. Nós vamos fazer, eu vou explicar alguns conteúdos aqui, alguns exemplos aqui parecidos com o que vocês vão fazer lá no questionário. Em relação aos vídeos de ontem, não tem atividade em relação àqueles vídeos. Limites no infinito, limites infinitos e limites no infinito, tá? Sim, é só mais para aprofundar um pouquinho mesmo os limites, saber como é que a gente se calcula. Ela tem vários exemplos, é interessante vocês assistirem para ver os exemplos que o professor faz, tá? Mas nós não vamos fazer uma lista de limites no infinito. É mais para vocês terem conhecimento mesmo, para saber como é que funciona o cálculo do limite no infinito. Ok? Inclusive, o questionário ele é baseado nessa segunda lista. Essa lista que eu vou estar explicando hoje, tirando dúvidas dela hoje. Ok, pessoal? Podemos ir para a lista ou vocês querem perguntar alguma coisa referente a isso? Lá na carta de navegação está explicadinho também. Eu já coloquei lá cada encontro, o que vai fazer em cada encontro. Eu atualizei ela ontem, essa carta de navegação, está tudo explicadinho lá. Tá? Vocês querem tirar alguma dúvida? Por mim tá tudo certo. Beleza, então. Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês agora a lista de exercícios. Né? Então, só um minutinho, deixa eu compartilhar ela aqui. Verifica para mim se apareceu aí na tela de vocês a lista de exercícios. Exercícios de limite 2. Apareceu. Apareceu? O tamanho, pessoal, está muito pequeno? Eu acho que tá, não tá? Acho que eu consigo aumentar um pouquinho esse tamanho. Na hora que for resolver, fica melhor. Um tamanho um pouquinho maior. Aí. Esse tamanho tá bom para vocês? O que vocês acham?
Esse tamanho ficou bom? Ficou assim, Por mim, professor. ficou. Uhum. Ok, tá. Então vamos lá, pessoal. Vamos então relembrar o cálculo de limite. Na aula anterior, a gente havia, né, calculado o limite de duas maneiras, no encontro anterior. Através do método gráfico, onde a gente ia se aproximando, né, do x que eu queria e encontrava o valor do y, que seria o valor do limite no gráfico. Ou pelo método da tabela, que a gente vinha do lado esquerdo, do lado direito, ia colocando valores aproximados, substituindo ele na função, né, até encontrar o valor aproximado do limite. E existe uma terceira maneira, que é a mais simples, que eu considero a mais simples, que é a de você substituir o próprio valor de x aqui, ó, na função do limite e já fazer o cálculo, tá? Então, esse é o jeito mais simples. Então, nós vamos lá, ó, nesse caso aqui. Bom, limite de 2x ao quadrado menos 3x. Bom, pessoal, tomar muito cuidado aqui com o detalhe o seguinte. Quando é que eu escrevo limite e quando é que eu não escrevo limite aqui na hora da resolução? Isso é um detalhe importante. Se você está substituindo o valor do x aqui pelo número que ele deu, no caso aqui é menos 3, a partir do momento que eu substituo esse x, eu não preciso escrever mais limite. Enquanto eu não substituir o valor de x, eu continuo escrevendo o limite aqui. Guardem isso, tá? Isso é muito importante. É um detalhe, mas é importante, tá? Porque a partir do momento que eu substituo o x, eu estou aplicando o limite. Aí eu estou fazendo o cálculo do limite. Enquanto eu não substituir esse x pelo valor, o que eu estou fazendo é só reorganizando essa função, colocando ela de uma maneira mais simples para me poder substituir pelo valor. Então, eu não estou aplicando limite, eu estou só fazendo, né, usando propriedades matemáticas, né, para simplificar essa função aqui. Aí eu não estou aplicando limite, aí eu continuo escrevendo limite aqui. A partir do momento que eu substituir o limite aqui, eu substituir o x pelo valor que ele deu, aí sim eu já tenho que tirar o limite. Substituir o x, tem que tirar o limite. Então aqui eu já vou substituir. Sempre a gente começa substituindo, então não vou colocar limite. Então vai ficar lá assim, ó, 2 vezes x ao quadrado. Mas quanto que vale o x? Menos 3. Então eu vou colocar menos 3 elevado ao quadrado. Continua. Menos, continuando aqui, ó, na minha função. 3 vezes x. E x vale menos 3. Vou colocar em parênteses aqui o menos 3. Fechou? Substituindo ficou dessa forma. Vamos fazer o cálculo agora? Então, aqui, ó, pessoal. Quando eu tenho um produto e uma potência, eu resolvo sempre primeiro a potência. A potência é a operação mais forte. Então, 2 vezes menos 3 elevado ao quadrado. É ele vezes ele mesmo. Ou seja, menos 3 vezes menos 3. Isso dá 9 positivo. Então, ficou 2 vezes 9. Aí, aqui, de novo, menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3, menos com menos, isso vai dar mais. 3 vezes 3, isso vai dar 9. Agora, para dar a resposta, né, aqui, ó, vou resolver esse produto, 2 vezes 9, 18. Mais 9. 18 mais 9, isso é igual a 27. Então, a resposta deste limite é 27. O procedimento para resolução seria esse, ó. Você pode pôr um igual, igual, igual. Se não der para você fazer na mesma linha, você pode fazer na linha de baixo. Põe um igual, continua na linha de baixo. Põe um igual, mas não escreve limite. Por quê? Porque eu já apliquei o limite. Eu estou somente resolvendo aqui essas operações para chegar no resultado. Então, esse limite aqui, pessoal, ele é igual a 27. Se você quisesse dar uma resposta, eu quero dar uma resposta, professor. Então, você veria aqui, copiaria o limite de novo agora, para dar a resposta. Copiar, colocar ela aqui embaixo. Colar. Isso igual a 27. Essa seria a resposta. Ó. Então, está aí resolvido o exercício. Resolvemos ele aqui. Quis dar a resposta. Vim aqui e coloquei aqui 27. Ok? Ah, mas se eu não colocar essa resposta, professor, se eu fizer só a parte de cima, está correto, pessoal. Eu vou corrigir e você vai receber a pontuação máxima. Está corretinho. Tá? Pode parar aqui nesse 27. É porque às vezes a pessoa gosta de dar uma resposta final, tal, né? Então pode ir lá fazer de cor diferente, com umas florzinhas, enfeitinho, tá?
Não tem problema não, pode fazer lá desse jeito aqui, ó. Tá? E põe, repete de novo o enunciado e põe igual a 27. Se quiser manter só essa primeira linha aqui, mantém, tá corretíssimo. Ok? Bom, pessoal, o 2 eu vou tentar deixar para vocês. O que pode acontecer, e muitas vezes acontece, é isso que eu vou comentar agora com vocês. Vamos aqui para um que vai acontecer isso. O 3 ainda não vai acontecer. Não, não vai acontecer. Aqui, ó. O 5, por exemplo. Vamos para o 5. Olha só o que vai acontecer quando eu substituir aqui, pessoal. Então vamos lá. Vamos substituir aqui a parte de cima. Deixa eu só inserir. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Copiar isso aqui. Acho que tem como segura. Vou ter que inserir uma expressão mesmo. Espera aí. Inserir uma equação aqui. Isso. Equação. Isso. Então vamos lá. Na parte de cima aí, pessoal. Nós temos aqui, ó. Já vou substituir já por 3. Então não escrevo limite. Então aqui, ó. Só que agora é em relação a y o limite. Então onde tiver y, eu vou substituir por 3. Então vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado em cima. Depois, menos 9. Embaixo vai ficar 3 menos 3. Certo? Bom, igual. Vou colocar outra fração aqui de novo. Vamos lá. Aqui ficou 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9, isso dá 0. Embaixo, 3 menos 3, isso dá 0. Então ficou assim. Deixa eu só ver se eu consigo permitir que alguém. Isso. Tá aparecendo aí na tela de vocês a lista de exercício ainda? Tá, não tá? Sim, Beleza. Tá. Essa resolução que eu estou fazendo está aparecendo para vocês também, não está? Vocês estão conseguindo ver toda a resolução, não está? sim. Beleza. Então, pessoal, ficou 0/0. E 0/0, na matemática, isso é chamado de indeterminação matemática. O que é uma indeterminação matemática? É algo que não se pode determinar, como o próprio nome diz. O in é um prefixo, né, de negação. Determinação é uma coisa que eu determino. Prefixo de negação, uma coisa que eu não determino. Então, pessoal, é algo que eu não consigo determinar. É algo que não tem resposta. Então, quando eu chego a 0/0, isso não quer dizer nada para mim no exercício. Quer dizer que só eu não posso resolver dessa forma. Que eu não cheguei a lugar nenhum resolvendo dessa maneira. Eu tenho que tentar fazer de uma outra maneira. Desse jeito não dá. Né? Então, nós temos que procurar uma outra maneira para resolver esse limite. Todas as vezes que acontecer isso, ó, 0/0, 0 elevado a 0, tá? Tem outras indeterminações, mas a mais comum é 0/0. Tanto que vocês vão ver que na lista de vocês quase sempre vai acontecer isso. 0/0. Então, a gente procura uma outra maneira de se resolver esse limite, usando aquelas regrinhas de fatoração. Inclusive, nós tivemos uma aula só de fatoração por esse motivo. Então, pessoal, aqui agora eu vou ter que fazer tudo de novo, resolver esse limite todo de novo. Aquela maneira de cima, inclusive, se vocês quiserem até apagar isso aqui, ó, pode apagar, porque não chegou em lugar nenhum, 0/0. Inclusive, se alguém, professor, numa avaliação, não sei se a gente vai ter avaliação escrita, mas numa avaliação, se você fizer só isso aqui para mim e escrevesse isso, você não vai ganhar ponto, porque você não chegou a lugar nenhum. Você não resolveu o limite. Você só mostrou para mim que desse jeito não dá para resolver. Isso não vale ponto. Você resolveu de um jeito que não adianta. Ó, desse jeito não dá. Você tem que procurar uma outra forma para resolver. Então vamos lá, eu vou copiar o limite de novo aqui, ó. Agora eu vou resolver ele de uma outra forma, usando a fatoração. Bom, pessoal, então usando a fatoração agora. Então copiei ele de novo. Eu vou mudar agora a minha expressão. Como eu vou mudar a minha expressão aqui, eu não vou substituir por 3 ainda, eu tenho que copiar o limite de novo. Eu vou copiar o limite de novo. Só que agora, pessoal, eu vou alterar aqui essa expressão aqui. Tá? Bom.
qual é a regra de fatoração que a gente usa para fatorar isso aqui, ó, y ao quadrado menos 9. Y ao quadrado menos 9. Vocês se lembram? Qual fatoração? A gente tem que lembrar agora das regrinhas de fatoração. Essa é aquela regrinha, pessoal, da diferença, ó, menos, diferença de quadrados. Eu tenho dois termos aqui que estão ao quadrado. Aí você pode falar assim para mim, ah, mas o 9 não está ao quadrado. Não, não está, mas o 9, eu não poderia escrever esse 9 aqui como um 3 ao quadrado? Esse 9 aqui não poderia ser um 3 elevado ao quadrado? É a mesma coisa, poderia ser um 3 ao quadrado. Então, aqui, pessoal, esse 9 é a mesma coisa, 3 ao quadrado, olha lá. Y ao quadrado menos 9 ao quadrado é a mesma coisa que y ao quadrado menos 3 ao quadrado. Ó, esse 9 aqui é um 3 ao quadrado. Ou, para facilitar ainda mais, o jeito que eu acho mais simples é você extrair a raiz. Extrai a raiz do y ao quadrado. Quanto que é a raiz de y ao quadrado? Y. Quanto que é a raiz de 9? 3. Eu vou ter aqui o valor sem estar ao quadrado. Então, pessoal, os dois valores que eu tenho aqui, nessa diferença de quadrados, são y e 3. Extraindo a raiz dos dois, ó. Que são os dois números que estão ao quadrado. O y está ao quadrado, ficou y ao quadrado. E o 3 ao quadrado é o 9. Então, pessoal, agora, lá pela regrinha da fatoração, vai ser o produto da diferença pela soma. Então, vai ser y menos 3 e y mais 3. Vocês se lembram dessa regrinha da fatoração? Vocês lembram lá da nossa aulinha de fatoração? Vocês estão fresco na memória aí? Aham. Se alguém não se lembrar, pessoal, eu aconselho ir lá e fazer a aulinha de novo, assistir os vídeos, tem explicando lá direitinho, o professor explica cada regrinha dessas da fatoração, tá? Essa é uma das regrinhas que era a diferença de quadrado. Então, tá vendo? Ó, eu não apliquei limite aqui, não foi aplicado limite. Foi só transformado essa expressão numa outra mais simples, que agora eu vou poder simplificar elas, a de cima com a de baixo, ó. Por isso que eu fatorei aqui em cima. Agora, o que vai acontecer aqui? O que eu posso fazer? Eu posso simplificar a parte de cima e a parte de baixo, porque eu tenho termos parecidos. Tá? Olha lá, ó. O y de cima, y menos 3, com y menos 3 de baixo. Então, eu posso simplificar esses dois y menos 3, porque eles são iguais. Um está em cima e o outro está embaixo. Ao fazer essa simplificação, o que sobrou para mim agora? Agora ficou bom, ó. O que sobrou? Sobrou só limite. O que sobrou aqui agora? Deixa eu copiar isso aqui. Esse não é um negócio. Lá. Então sobrou só o quê? Y mais 3. Sobrou só y mais 3. Ok? Bom, então quer dizer que y ao quadrado menos 9 sobre y menos 3, resolvendo aqui, fatorando, simplificando, é a mesma coisa que y mais 3. São só maneiras diferentes de representar y ao quadrado menos 9 sobre y menos 3. Eu posso simplesmente representar por y mais 3. São iguais, olha o sinal de igual, que isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que era igual de cima, tudo igual. Então, são todos iguais. Então, só estou representando de uma forma diferente na matemática. E uma forma que agora me facilita fazer o cálculo do limite. Agora sim eu vou poder fazer o cálculo do limite. Tá? Então, agora para fazer o cálculo do limite, pessoal, eu vou substituir o y por 3. Lembre-se, quando a gente substitui pelo valor lá embaixo, né, do limite,
a gente não escreve mais limite. Então, agora eu vou escrever somente 3 no lugar do y mais 3. E 3 mais 3, isso é igual a 6. Então, tá aí a resposta do exercício 5, 6. Se alguém quiser dar a resposta, né? Ah, eu quero dar a resposta. Mas poderia parar ali. Aí você vem cá, copia isso aqui, o enunciado, copiar, vem aqui embaixo, coloca ele aqui e põe igual a 6. Mas não tem necessidade, só se vocês quiserem, tá? Vocês podem fazer isso. Aí vai lá, copiou, bonitinho. Pronto, ó, essa é a resposta. Quem quiser fazer dessa forma, pode ficar à vontade. Deixa eu fazer isso lá no outro que eu tinha feito também. Cadê? Lá em cima aqui. Mas não tem necessidade, tá? Só se vocês quiserem. Tem gente que gosta, até fica mais organizado, tá? Você coloca a resposta embaixo, mas a resposta já está aqui, o cálculo já está aqui. Vocês não podem fazer essa parte de cima aqui, ó, e parar aqui. Ah, deu 0/0, acabou, achei a resposta. Não, você não achou a resposta, não. O que você achou foi só uma forma de resolver que não dá certo. Você acabou de descobrir que, ó, por essa forma aqui de substituir desse jeito não dá certo. Deu uma indeterminação. E não confundam indeterminação com não existe. Não existe é quando um exercício não é possível de ser resolvido. Ele não existe. O limite daquele exercício não existe. É diferente de indeterminação. Indeterminação é que você não pode afirmar se ele existe ou não. Você não pode determinar qual é o valor dele. Aí nós resolvemos e chegamos que o valor é 6. Ó, tá vendo? Ele existe sim e o valor é 6. Dúvidas, pessoal, nesse exercício 5? Não, isso tá tranquilo. Tranquilo? Vou escolher mais um para vocês, para a gente fazer junto. Deixa eu ver um ótimo aqui. Ah, o 6. Porque o 6 a gente vai precisar derivar em cima e embaixo. Quer ver? Vamos tentar fazer o 6 aqui, pessoal. Bom, vamos lá. Primeiro, nós vamos substituir já o limite. Então, já vou substituir, eu não vou escrever limite, eu vou substituir aqui já por 4, tá? Então, já que eu vou substituir por 4, deixa eu só colocar aqui a forma de fração aqui. Pronto. Então, como é que vai ficar aqui na parte de cima? Ó? Já vamos resolvendo já. Ó. 4. 4 ao quadrado, 16. Menos. Aqui agora, 3 vezes, no lugar do x, 4. 3 vezes 4, 12. Menos 4. Embaixo, nós vamos ter 4 ao quadrado, 16. Menos 16. Isso vai ser igual a... Olha lá o que aconteceu. Vou até copiar lá de cima. Isso vai dar uma indeterminação. Concordam? Tanto em cima como embaixo, isso dá 0. Olha aqui. 16 positivo com menos 12, 4. 4 menos 4, 0. 16 menos 16, 0. Indeterminação matemática. Então, não é possível resolver por esse método de substituir o valor. Eu vou ter que fatorar aqui, vou ter que simplificar essa expressão. Tá? E observem aqui que agora, na hora de fatorar, nós vamos fatorar a parte de cima e a parte de baixo. Nós vamos ter que fatorar dois termos aí, tá? A parte de cima e parte de baixo, tá? Então, deixa eu já até copiar aqui, agora a gente vai ter que fazer tudo de novo. Então, agora copiar isso aqui de novo, né? A gente vai ter que fazer esse processo de novo. Copiar. Colocar ela aqui para a gente resolver. Bom, pessoal, aí eu aconselho vocês a fazer a fatoração num cantinho separado, depois vir aqui e colocar só a resposta aqui. A gente vem aqui depois substitui. Qual foi o resultado dessa fatoração aqui, ó? Vem cá e copia aqui, tá? Então, eu vou passar para outra parte, depois a gente volta aqui. Deixa eu copiar essa expressão e colocar ela aqui. X ao quadrado, x ao quadrado, menos 3x, menos 3x, menos 4. Tá aí. Então, nós temos que fazer essa fatoração agora. X ao quadrado, menos 3x, menos 4.
Bom, pessoal, qual é a regrinha de fatoração que a gente usa para fatorar esse termo aí? Qual é a regrinha de fatoração? Vocês lembram? Quando tem 3 termos, qual é as regrinhas que a gente utiliza? Alguém lembra lá da fatoração? Como é que nós vamos ter que resolver isso aí? Eu usei de produto. Você achou as raízes, não é isso? O x' e o x2'? Isso. Isso. Tá? Então aqui, pessoal, nós vamos ter que usar uma fatoração na qual a gente vai ter que achar as raízes dessa expressão aqui. Só que para achar as raízes tem que ser uma equação. Então eu vou tornar isso aqui uma equação. Então eu vou igualar a zero. Ó, tornei isso aqui uma equação. Para mim poder achar as raízes dessa equação, ou seja, o x' e o x2'. Ou seja, os valores de x que tornam essa expressão nula. Então, eu vou achar um valor de x, quando eu substituir aqui o valor, dê zero aqui, ó. Isso aqui é resolver uma equação do segundo grau. Então, aqui nós temos uma equação do segundo grau. Eu vou descobrir, então, os valores de x que tornam essa equação aqui nula, zero. Então, que valor de x que eu vou substituir aqui, que é ao quadrado, menos 3 vezes esse valor, menos 4 dá zero. Né? Como ela é do segundo grau, vão ser 2 valores. Aí você pode resolver por soma e produto, você pode resolver por Bhaskara, tanto faz. Tá? Lembrando aqui, né, nessa expressão, nós vamos ter um A, vou fazer por Bhaskara, tá, pessoal? Nós temos um A, um B e um C. Qual é o valor do A? Ó, A é o número que está junto do x ao quadrado, ele vale 1. Qual é o valor do B? B é o que está junto do x. Nesse caso, vale menos 3. E qual é o valor do C? C é o termo independente, é aquele que está sozinho. Então, C, nesse caso aqui, ele vai valer C igual a menos 4. Então, nós temos A, B e C aí, para substituir lá na fórmula de Bhaskara. Tá? Vamos relembrar a fórmula de Bhaskara aí agora? Vocês lembram? Vamos calcular o delta primeiro? Tá? Então, delta. Então, quem que era o delta? Vocês lembram? B ao quadrado, não era isso? B ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Isso, menos 4AC. Aí. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, vai ser B ao quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado dá 9. Depois vem menos 4 vezes, vou colocar assim que a gente vai precisar fazer jogo de sinal. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é menos 4 também. Menos 4, ó. Esse é o C. Então, nós vamos ter isso igual a 9. Ó, resolvendo aqui agora, vai ficar aqui, ó. Tudo multiplicando. Então, jogo de sinal. Menos com mais, menos. Menos com menos, vai sobrar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 9 mais 16. 9 mais 16, isso é igual a 25. Tá? Então, esse foi o nosso delta. Agora, vamos achar o valor do x, o x' e o x2'. Então, quem que é esse x e quem que é esse x duas linhas? Vocês lembram? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Não era assim? Vou colocar a fração aqui de novo, nós vamos precisar de uma fração. Então, olha lá, como é que era? Era menos b. Aí vem mais ou menos aqui, agora eu não sei como é que eu vou fazer mais ou menos aqui, hein? Um em cima e um embaixo. Não sei se eu consigo fazer. Deixa eu colocar assim, eu acho que dá. Mas. Só ficou em fração, tá, pessoal? Mas esqueça essa fração. É o menos b mais ou menos. Depois vem o quê? A raiz. Ixi, o negócio sumiu daqui agora. É difícil eu copiar essa equação aqui. De novo aqui. Equação. Fica quietinho aí. Então, vou tentar mais uma vez aqui colocar a expressão aqui de Bhaskara, tá, pessoal? Vai ficar menos b
Aí vem mais ou menos, eu vou colocar o mais ou menos na frente do outro mesmo. Mais ou menos, só que é um em cima do outro. Ah, ficou. Olha que legal. Mais ou menos. Agora, raiz de delta. Raiz de... Como o símbolo delta nosso lá, nós só escrevemos delta, aqui eu vou escrever delta também. Tudo isso dividido por 2A. Essa é a forma de Bhaskara. Tá? Então, vamos substituir nessa forma? Então, agora, vamos lá. Vou fazer na linha de baixo, que é melhor. Então, vai ficar esse setinha daqui, não sai na linha de baixo. X igual. Vou copiar aqui, tem que substituir em cima disso aqui. Copiar. Colar. Então, vamos lá. Menos o B. Mas quem que é nosso B? O nosso B é menos 3. Então, vai ficar menos, entre parênteses, menos 3. Fecha parênteses. Um menos da fórmula do Bhaskara e o outro menos que é o valor de B. Mais ou menos raiz de delta, mas nós calculamos o delta. O nosso delta ele vale 25. Dividido por 2 vezes o A. Só que o nosso A vale 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Então, ficou dessa forma. Né? Então, agora aqui vai ficar x é igual. Vamos fazer os cálculos agora. Ó, menos com menos dá mais. Então, aqui vai sobrar 3 positivo. Raiz de 25. Raiz de 25, pessoal, isso é... gente... Isso é 5, tá? Deixa eu ver se eu consigo extrair só essa raiz daqui. Só a raiz. Mais ou menos 5 sobre 2. Sobre 2. Aí. Então, ficou assim, 3 mais ou menos 5 sobre 2. Daqui nós vamos tirar um x' e um x2' ou x1 e x2. Eu vou chamar de x1 e x2 o meu. x1. Quem que é o x1? Ó, podemos fazer para o mais primeiro. Tanto faz, fazer para o mais ou para o menos aqui. Ó. 3 mais 5, 8. 8 sobre 2, 4. E um x2. Opa, isso está pequeno. Aqui está embaixo ainda. Vou tirar isso aqui. X1 igual a 4. E agora vamos fazer um x2. X2. Ou x duas linhas, tanto faz. Então, quem vai ser esse x2? Vamos lá, vamos fazer para o menos. 3 menos 5 vai ficar menos 2. Menos 2 dividido por 2, isso dá menos 1. Então, essas são as minhas duas raízes calculando pela fórmula de Bhaskara. 4 e menos 1. São as duas raízes. Bom, agora, qual era a regrinha da fatoração? Depois que eu achei isso, como que era a regra da fatoração, então, pessoal? Deixa eu só pegar essa expressão aqui de novo. Agora a gente vai copiá-la fatorada agora. Vou pegar ela aqui. Trem. Fica quieto aí. Copiar. Vou pôr ela aqui embaixo de novo. Colar. Tá. Vamos só fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu vou pôr um igual aqui. Bom, vocês lembram lá da regrinha da fatoração, como é que funcionava? A regra da fatoração era essa aqui, ó. A vezes x menos o x1. Essa era a regrinha. Fecha o parênteses. Vezes x menos o x2. Seria o x2'. Fecha parênteses. Essa é a forma fatorada. Por isso que nós calculamos x' e x2'.
para poder jogar nessa regrinha aqui da fatoração. Essa é a regrinha da fatoração. Todas as vezes que tiver uma expressão assim de segundo grau, parecer uma equação de segundo grau, claro que para ser equação tem que ser igual. Por isso que a gente fala, parece uma equação. Essa aqui é uma expressão do segundo grau, um polinômio. Quando eu igualei a zero, aqui em cima, a partir do momento que eu igualei a zero, aqui, ó, igualei a zero bem aqui, virou uma equação. Então, eu igualo a zero para transformar isso aqui numa equação, para poder achar esse x' e esse x2'. Agora é só substituir aqui que eu vou ter a forma fatorada. O A, pessoal, quanto que vale o A? O A é 1. Então, eu até poderia colocar esse 1 aqui, ó, mas não faz nenhum sentido colocar 1, porque multiplicar por 1 não faz diferença nenhuma. Então, ó, x menos o x'. Quanto que é o nosso x'? 4. Então, tá aí. Vezes o próximo. X menos o x2'. Quem que é o x2'? Menos 1. Agora, toma cuidado aqui, pessoal, que vai ter um jogo de sinal. Vou fazer assim, ó, para vocês não se confundirem na hora de fazer. Ó, a regrinha é sempre menos, ó, a regrinha aqui é menos, sempre, tá? Mas pode acontecer de ter um menos aqui na minha raiz. E aí eu vou ter que fazer esse jogo de sinal, que é o menos com menos. Então, agora já dando a resposta, vai ficar. Não vou pôr mais esse 1 aqui, ó. Porque multiplicar por 1 não faz diferença. Ah, e se fosse 2, professor? Aí você teria que deixar o 2. Aí teria que deixar. Qualquer número que não seja um 1, vocês têm que colocar aqui. Como era 1, não vou precisar colocar. Então, vai ficar x menos 4. Eu vou copiar isso aqui, que aí eu já ponho lá e já fica quase pronto. Eu só altero. Copiar. Colar. Então, ficou, ó, x menos 4, não precisou 1 mais, e o menos com menos aqui virou mais. E x mais 1. X menos 4, x mais 1. Essa é a forma fatorada lá, fatorei. Então, isso aqui, ó, x ao quadrado menos 3x menos 4, é a mesma coisa disso. Ó. Só é uma maneira matemática de representar diferente. Aqui eu estou representando de forma fatorada. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas fatores são elementos que compõem um produto. Então, quando a gente está fatorando, a gente está transformando algo em vezes, em multiplicação. Então, eu transformei esses 3 termos aqui, ó, estava subtraindo, somando, em um produto, olha aqui, ó, em 2 fatores. Primeiro fator, x menos 4. Segundo fator, x mais 1. Por isso que é fatoração. Tá? Então, agora a gente pode voltar lá em cima e substituir aquela parte de cima lá, ó, essa parte de cima aqui, ó, por aquele valor lá. Tá? Então, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu só... Aí, uma pergunta para vocês. Aqui, ó, como eu estou fazendo fatoração, eu tenho ou não que escrever o limite de novo, pessoal? Aqui, eu vou ter que escrever ou não o limite de novo? O que vocês acham? Eu tenho ou não que escrever o limite aqui de novo? Hã? Ixi, o que é isso, gente? Tem que escrever de novo, né, pessoal? Por quê? Porque eu não substituí o valor do x ainda. Então, todas as vezes que eu não substituir, eu tenho que escrever o limite de novo. Então, agora, ó, não aceito. Então, nós vamos ter que digitar mesmo. Então, era x menos 4 vezes de cima x mais 1. Fecha. É isso? X menos 4, x mais 1. Vamos voltar lá. X menos 4, x mais 1. Tá aí a forma fatorada dessa expressão do numerador. Agora falta a expressão do denominador. O denominador nós não fatoramos ele ainda. Bom, pessoal, observem aqui. Vou voltar para cá. Aqui é aquela mesma regra do exercício que a gente fez agora há pouco. Ó, esse de baixo aqui. É uma diferença de quadrados. Onde eu tenho um x elevado ao quadrado e eu tenho também um 4 elevado ao quadrado. Então, nós temos aí, olha lá,
esse 16 aqui, na verdade, é 4 ao quadrado. Então, tem uma diferença de quadrados, né? Lembra da regrinha, diferença de quadrados? Então, nós vamos fazer, ó, aqui, ó, é como se a gente extraísse a raiz do primeiro, raiz de x ao quadrado. Isso dá x. Então, o primeiro termo é x. Extrai a raiz de 16. Qual que é a raiz de 16? Ó, 4. Lembrando, pessoal, que raiz é o inverso de potência. Tá? Então, por isso que quando eu extraio a raiz de 16, eu chego nessa potência aqui, ó, 4, potência de 2, porque aqui é uma raiz quadrada de 16. Então, a raiz quadrada de 16 é o 4 ao quadrado. Então, né, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, ficou aqui um produto da diferença, x menos 4, pela soma. Os dois termos são x e 4. Fecha parênteses. Aí o nosso limite. Tá? Bom, agora eu vou poder simplificar termos aí. Quem que nós vamos poder simplificar aí, pessoal? Nós vamos poder simplificar o x menos 4. É só copiar aquele negocinho de simplificar. Colocar ele aqui no lugar. Então, ó, x menos 4 e x menos 4 de baixo. Olha lá, ó. Simplifica os dois. O que que vai sobrar aqui para mim? Paulo, simplificando os dois. Deixa eu copiar esse aqui para a gente fazer. Criando. Rolando. Agora não vou ter mais esse termo aqui. Para você. Não vou ter o de baixo também. Isso. Então, olha o que sobrou agora, depois que a gente simplificou. X mais 1 e x mais 4. Porque o x menos 4 de baixo simplificou com o x menos 4 de cima. Ó. São iguais, termos iguais. Então, a gente pode simplificar eles. Tá? Bom, então, pessoal, essa expressão aqui, ó, x ao quadrado menos 3x menos 4 dividido por x ao quadrado menos 16 é igual a essa aqui, que é igual a essa aqui, que é igual a isso. Então, são todas iguais, ó, inclusive tem até o sinal de igual. Então, eu só representei essa expressão aqui de uma maneira diferente, de uma maneira bem mais simples, usando a fatoração e a simplificação. Agora, pessoal, eu posso substituir o 4 novamente. Então, agora, já que eu vou substituir o 4, pessoal, não tem a necessidade de eu escrever limite, tá? Agora, não tem mais a necessidade de eu vir cá escrever limite. Deixa eu só copiar isso aqui, para não fazer a fração lá. Então, pessoal, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar aqui agora, ó, substituindo por 4. Ó, em cima vai ficar 4 mais 1, 5. Embaixo vai ficar 4 mais 4, isso dá 8. Que seria a minha resposta. Se vocês quiserem dar a resposta agora, vem aqui, copia o enunciado, copiar o enunciado, vem cá, cola ele aqui, o enunciado, põe igual a 5. Vou selecionar ele, copiar, colar. Igual a 5 sobre 8. Aí, essa é a minha resposta desse exercício. Numa avaliação, por exemplo, esse rascunho aqui é necessário? É. Você tem que deixar ele para mim, tá, pessoal? Essa parte do rascunho aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, rascunho. Você tem que deixar essa parte do rascunho para mim, que eu tenho que saber de onde você retirou essa parte fatorada aqui, ó. Do x menos 4 e do x mais 1. Tem que saber de onde veio isso aqui, ó. Tá? Então tem que ter o rascunho. Você usa o rascunho lá, faz a fatoração, volta aqui na expressão, substitui aqui, faz as simplificações necessárias, substitui por 4, não preciso mais escrever limite, cheguei a 5 oitavos. Dúvidas nesse exercício aí, pessoal? Ficou claro para todo mundo? Vocês conseguiram entender esse exercício? Esse sim.
Então, a dica, pessoal, é que se alguém tiver alguma dúvida ainda em fatoração, tiver com dúvida em fatoração, volta lá na nossa aulinha, tá aí no Moodle, não retirei nenhuma aula. A aula de fatoração tá lá, o módulo de fatoração. Se eu não me engano, foi o primeiro módulo nosso, foi o de fatoração. E dá uma revisada. Assiste os vídeos de novo de fatoração. Ok? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu vou deixar agora vocês tentarem fazer os outros, a não ser que vocês queiram que eu resolva um em específico. Tem algum aqui em específico que vocês gostariam que eu resolvesse? Ô, professor, a questão Oi. número 4 eu não consegui resolver ela, não. Você Eu poderia ia falar explicar? a mesma também. Tá, não tem problema não. Vamos fazer ela então. Essa aqui, né? A 4. Tá visível aí para vocês ela agora? Tá visível aí, não tá? Sim. Tá, vamos lá. Os mesmos procedimentos. Então, vamos lá. Vamos inserir aqui uma fração. Deixa eu pegar essa fração que já está pronta, que é mais rápido. Vamos substituir. Então, quando a gente substitui aqui, nós não colocamos o limite. Então, vou substituir por zero. Vai ficar assim, ó. Aqui, abro parênteses. Zero menos 6 ao quadrado. Não é isso? Gente, eu não vou conseguir colocar. Ah, vou conseguir aqui. Equação. Gente, não vou conseguir. Não vou conseguir colocar esse quadrado aqui. Menos 36. Está desabilitado aqui. Eu não consigo colocar esse quadrado aqui, mas lembre-se que aqui em cima tem um quadrado aqui. E aqui embaixo, zero. Porque né, eu estou substituindo um x por zero. Tá? Isso vai ser igual aqui. Igual. Eu vou ter que pegar isso aqui e pular para não ficar errado. Senão vai ficar errado. É ruim quando fica errado. Vou copiar isso aqui. Como copiar, né? Eu não consigo copiar. Eu não consigo copiar. Vai ficar sem esse quadrado mesmo. Mas aí vocês lembrem-se que aqui tem um quadrado, tá? No 0 menos 6 tem um quadrado. Então aqui, 0 menos 6 elevado ao quadrado vai ficar menos 6. Isso elevado ao quadrado, isso vai dar menos. Isso vai dar 36. Menos 36. Tá vendo aqui, ó? 0 menos 6. Tá aqui tá elevado ao quadrado, ó. Tem um quadrado aqui. Eu não consegui inserir ele aqui. 0 menos 6 dá menos 6. Menos 6 ao quadrado, 36. Ficou 36 menos 36. 36 menos 36, isso é igual a zero. Ou seja, determinação matemática. Fazendo todos os procedimentos certinhos aí para vocês. Determinação matemática. Então, não consigo resolver dessa maneira, substituindo. Vou ter que encontrar uma nova forma de resolver esse exercício. Então, vou copiar ele aqui de novo. Para a gente resolver ele de novo. Copiar. Vamos lá. Vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai ter que simplificar essa parte de cima aqui. Então, lembrando que quando a gente tem que fazer isso, a gente não substituiu, a gente tem que sempre escrever limite. Só que agora a gente vai resolver isso aqui, ó. Vamos resolver esse x menos 6 ao quadrado aqui? X menos 6 ao quadrado. Vocês lembram como é que resolve esse x menos 6 ao quadrado? Você pode ir lá pela fatoração, pelo binômio do quadrado perfeito. Vocês lembram disso? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Essa seria uma forma. A outra, pessoal, seria essa aqui, ó. Uma coisa ao quadrado, é ela vezes ela mesma. Aí agora eu teria que fazer o quê? A distributiva. Então agora eu vou ter que fazer a distributiva disso aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Copiar limite de novo, não posso esquecer de copiar limite de novo. E agora eu vou fazer a distributiva aqui para ver quanto que vai dar isso. Vamos fazer a distributiva aqui. Eu vou apagar todos esses valores para a gente fazer. Então vamos lá. X vezes x, isso vai dar x ao quadrado.
Então, o primeiro termo aqui vai ser x ao quadrado. Depois, x vezes menos 6, menos 6x. Aí continua, ó. Fiz o x vezes o x, depois fiz o x vezes o menos 6. Agora eu vou para o menos 6 aqui, ó, desse termo. Menos 6 vezes x, de novo, menos 6x. E por último, menos 6 vezes menos 6, isso vai dar mais 36. Aí, fazendo a distributiva ficou assim. Ok? Igual. Bom, vamos lá. Vamos ver quanto vai dar. Vamos simplificar agora. Quem que eu posso simplificar aí? Quem que eu vou poder simplificar? Vou simplificar o 36, concordam? Mais 36 com menos 36, isso cancela. E vou somar esses dois termos semelhantes aqui, ó. Menos 6 com menos 6, então isso vai dar menos 12x. Ok, pessoal, até agora, né? Então, fiz o distributivo aqui, né, porque ele estava ao quadrado. Né? Então, coloquei ele vezes ele mesmo. Fiz o distributivo, deu isso. Agora, eu cancelei esse mais 36 com esse menos 36. Somei esse menos x, 6x com esse menos 6x. Deu menos 12x. Agora ficou dessa maneira. Tá? Agora que eu fiz tudo isso, eu vou fazer a fatoração. Eu vou fatorar. Vou fatorar a parte de cima. Quem pode tentar me dizer aí qual que é a regrinha que a gente usa para fatorar essa parte de cima aí? Que regrinha que a gente usa, pessoal, para fatorar essa parte de cima aí da fatoração? Isso aqui, ó. Que regrinha que a gente vai usar aqui para fatorar isso aqui? Fator e evidência? Exatamente. Alguém poderia pensar assim, a diferença de quadrado. Mas aí o 12, qual que é a raiz de 12? Que número ao quadrado dá 12? Seria muito estranho, não daria para fazer. Mas como eu tenho um x repetindo aqui nos dois termos, fator comum em evidência. E esse fator seria o x. Então, ó, tem um x aqui e tem um x aqui. Vou colocar ele aqui em evidência, só esse x. Né? Colocando o x em evidência, x ao quadrado, vai sobrar só x aqui dentro do parênteses. Colocando o x em evidência, o menos 12x, se eu tirar o x daqui, vai sobrar só o menos 12. Aí, fator comum em evidência. Coloquei um x em evidência. Sobrou dentro do parênteses, x menos 12. Tá vendo? Tirei um x daqui e tirei um x daqui. Tanto que se eu multiplicar aqui, volta o que era antes. Se vocês quiserem tirar a prova, x vezes x ao quadrado. X vezes menos 12, menos 12x. Ó. Agora, olha que interessante, pessoal. Quando eu fiz isso, como eu fatorei, o que aconteceu? Esse x aqui, ó, ele está multiplicando. Então, como ele está multiplicando, eu posso simplificar ele o de cima com o de baixo. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos simplificar o x de cima com o x de baixo. Deixa eu pegar o tracinho aqui, e simplificar, copiar, colar. Apareceu. Vem aqui. Então, xzinho, tchau. Colar de novo. Vamos lá buscar ele. Um xzinho aqui de baixo. Aí. Cancela os dois x. Tá? O x de cima e o x de baixo. Bom, vou colocar igual aqui. Vamos escrever esse limite de novo. Então, vou ver esse limite aqui. Copiar. Olá. Beleza. Só que agora não tem mais esse x em cima. Esse x aqui em cima não tem ele mais. E também não tem esse x de baixo. Então vai ficar só x menos 12. Limite de x menos 12. E isso é igual
Agora, pessoal, eu não preciso mais escrever o limite. Tá? Aqui, pessoal, eu não consegui tirar esse traço aqui, mas não tem esse traço não, tá? É só porque eu não consegui tirar esse traço daqui. Ficaria só... Ah, eu consigo, peraí. X menos 2. Deixa eu tirar isso aqui, vai ficar certinho. Vou apagar tudo e fazer de novo. Aí. X menos 2. Aqui não precisa nem colocar parênteses se não quiser, porque não tem mais ninguém multiplicando. Só x menos 12. Ah lá. Bom, pessoal, agora que eu simplifiquei, então quer dizer, olha que interessante. Tudo isso aqui era igual a isso, que era igual a isso, que era igual a isso, que era igual a isso e que era igual a isso. Então, toda essa expressão aqui do enunciado, na verdade, ela pode ser substituída por x menos 12. É a mesma coisa. É a mesma expressão matemática, só representada de uma maneira diferente. Ela representa a mesma coisa na matemática. Tá? Então, agora eu vou substituir por zero. Não preciso mais colocar o limite. A partir do momento que eu substituo o valor do limite, eu estou aplicando o limite. Vai ficar 0 menos 12. 0 menos 12 é igual a menos 12. Essa é a resposta do limite. Entendeu? Quem perguntou aí, quem ficou com dúvida? A resolução? Sim, sim, entendi. Então, olha lá, eu vou pegar esse limite aqui. Agora, quem quiser dar a resposta, né, que a gente está pondo a resposta em todo, copiar, agora é só para dar a resposta. Um pouco embaixo. Polar, então o limite disso aqui tudo é igual a menos 12. E eu vou pôr em amarelo para mostrar que é diferente. Que é a resposta. Ô, professor, Oi. eu tinha ficado em dúvida se o limite pode dar número negativo, então pode. Pode. O limite pode dar fração, o limite pode dar número negativo, o limite pode dar raiz, o limite pode dar qualquer número real. Qualquer número. Tá? Inclusive, pode acontecer do limite um dia não existir também. Você pode falar assim para mim, nossa, mas quando que o limite não existe? Se algum dia vocês forem calcular, e na resposta do limite, o zero ficar no denominador. Porque na matemática é impossível dividir por zero. Então, se algum dia vocês fizerem um cálculo e o zero ficar no denominador, quer dizer que esse limite não existe. Tá? Pode acontecer também. Então, se algum dia... Aí você fala assim, ah, mas aqui está tudo dando zero sobre zero. Mas zero sobre zero é indeterminação. Mas vamos supor que aqui tivesse dado assim, ó, vamos só supor, 5 sobre zero. Aí não existe. Aí você escreve assim, ó, esse limite não existe. Pode acontecer também, tá? Mas qualquer número real pode ser resposta de um limite. Negativo, positivo, fração, raiz, decimal, qualquer número. Nós tivemos um aqui, ó, fracionário. Aí nós tivemos esse negativo, tá? Pode ser zero também, a resposta. Não pode é zero sobre zero. Só zero sozinho pode. Ok? Ok, eu entendi. Obrigada. De nada. Meninos, então eu acho que é isso. Eu acho que a gente já fez aí alguns. Deu para esclarecer bastante. Não vou fazer todos, porque senão eu tenho que deixar para vocês também divertir um pouco aí, sozinhos, né? Aí ó, os outros fica para vocês se divertirem aí. O 9 é bem parecido com esse. Olha o 9. Idêntico, esse nós acabamos de fazer. Idêntico, tá? Esse 8 e esse 10 que são quase iguais, ó, só muda o sinal aqui, é menos e aqui é mais. Vocês vão fatorar só a parte de cima, ó, usando aquela regrinha lá do Bhaskara lá, tá? O 7 aqui, ó, pessoal, aqui, ó, a parte de cima aqui, ó, a diferença de quadrados. Aqui a raiz de 49 é 7 e a raiz de t é a raiz de t. Aí você vai cancelar aqui, ó. Você vai transformar isso aqui, ó, de cima, em 7 menos raiz de t e 7 mais raiz de t. Diferença de quadrados. Usa a regra de diferença de quadrados. Vai cancelar o 7 raiz de t, 7 menos raiz de t de cima e embaixo. Vai sobrar só 7 mais raiz de t. Aí vocês conseguem resolver. Tá? É isso. Os três primeiros aqui, ó, não dá indeterminação, ó. O 1, o 2 e o 3, tá a resposta direta. Não dá indeterminação. Certo? Bom, é isso então, pessoal. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui do exercício. Interrompi. Voltou para a tela normal, né? Voltou. Ok, então é isso, né? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão terminar de resolver esses exercícios, ou quem já terminou, dar uma revisada e tentar fazer o questionário.
Eu vou lá alterar lá agora e colocar mais um dia para vocês. Mas se vocês quiserem já fazer hoje, é bom que está fresquinho, já expliquei para vocês. São só 2 exercícios lá no questionário. E vocês têm 2 chances também. Fez uma vez, marcou uma resposta, ela deu errado, vocês têm uma nova oportunidade de tentar fazer o questionário de novo. 2 oportunidades. Combinado? Combinado. Então tá, meninos. Se eu não me engano, a gente tem uma aulinha semana que vem. Eu tenho quase certeza que a gente tem uma aulinha semana que vem. Aí na aulinha da semana que vem, eu não sei se eu ainda vou dar mais uma aula de limites ou se a gente já entra em derivadas. Talvez eu dê mais alguns exercícios de limite, eu acho que é interessante vocês treinarem. A gente deixa para entrar em derivada após as férias. Tá? Mas eu vou decidir essa semana, eu decido isso e passo para vocês. Tá? Quarta-feira que vem a gente deve ter mais uma aulinha. Então, um abraço a todos e até semana que vem. Tchau. Tchau.